Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nono ano. Esta é a nossa aula de número 29, beleza? Então, o que nós vamos falar hoje é sobre o Teorema de Tales envolvendo feixe de retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Vamos ver esse teorema de uma forma bem bacana e algumas aplicações lá para o finalzinho de nossa aula, beleza? Muito bem. Então, para iniciar, vamos falar sobre feixe de retas paralelas, tá? Quando nós traçamos duas retas paralelas, precisamos definir o que é ou o que são retas paralelas. Então, acompanhe comigo. Se nós traçarmos duas retas em que a distância entre todos os pontos de cada uma delas é o mesmo, essa distância, todos esses pontos têm a mesma distância, essas retas elas são paralelas. Então, representando retas, podemos representar por letras minúsculas. Ok? Então, nós temos aqui um modelo de duas retas paralelas. E podemos dizer que a reta S é paralela à reta R. E posso escrever assim, R paralelo a S. Beleza? Muito bem. Então, quando nós falamos em feixe, isso quer dizer o quê? Várias retas paralelas. Então, nós temos T e V. Temos aqui um feixe de retas paralelas. R, S, V e T. Beleza? Um feixe de retas paralelas se apresenta dessa forma. Agora, se eu passar uma reta cortando todas elas dessa forma, então nós vamos ter uma reta qualquer M chamada de reta transversal. O feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, eu posso dizer que R é paralela a S, S é paralela a T, e T é paralela a V, e M é transversal. Beleza? Muito bem. Essa é a nossa primeira ideia. O que nós temos aqui são as propriedades. Como nós podemos caracterizar as propriedades envolvendo feixe de retas paralelas. Acompanhe comigo. A primeira propriedade, ou a propriedade de um feixe de retas paralelas é o seguinte: se você tem um feixe de retas paralelas A, B, C, D, se ela for cortada por uma transversal, o que vai acontecer é que a distância entre essas retas, determinado pela transversal, tá? Vai definir medidas de segmentos, ok? O que eu posso dizer aqui é o seguinte, que essa reta transversal vai apresentar essas medidas, a medida AB, a medida BC e a medida CD. Isso acontece se a distância entre a reta A para B for a mesma para C, for a mesma para D, podemos seguramente dizer que os segmentos AB é igual a BC, o segmento BC é igual a CD, tá? E nós temos aí três segmentos congruentes, porque no nosso modelinho aqui, cada distância aqui vale quanto? Cada distância vale 0,8. 0,8 aqui, 0,8 aqui e 0,8 aqui. Como as medidas são iguais, nós dizemos que esses segmentos de reta AB, BC e CD são segmentos
congruentes, beleza? Então, se nós traçamos uma reta transversal determinando pontos A, B, C, D congruentes, se nós traçarmos uma outra reta transversal determinando os pontos M, N, P e Q, nós teremos novos segmentos congruentes, porém, não necessariamente a mesma medida anterior. Aqui nós tínhamos 0,8, aqui nós tínhamos 0,8, aqui nós tínhamos 0,8. Porém, nós não teremos um MN 0,8, um NP 0,8 ou um PQ 0,8. Você vê que pela inclinação os segmentos são maiores. Porém, podemos afirmar que se eu dividir AB, o segmento AB, pelo segmento BC, 0,8 sobre 0,8, eu sei que vai dar 1, beleza? Da mesma forma que se eu dividir MN sobre NP, mesmo sem saber, eu posso dizer que também é 1. Por quê? Porque pela distância entre as retas paralelas, qualquer transversal que traçarmos determinará segmentos congruentes. Agora, se as distâncias forem diferentes, nós já teremos uma nova situação. Beleza? Muito bem. Agora, nós podemos afirmar isso dessa forma, ok? E vamos ver aqui. O que diz o Teorema de Tales? Bem simples, pessoal, bem simples. Se vocês observarem, aqui nós temos A paralela a B e B paralela a C. Porém, não necessariamente mesmas distâncias. É muito notório percebermos que a distância de A para B, tá? A medida é diferente de B para C. Beleza? Porém, o que nós podemos afirmar seguramente no Teorema de Tales é o seguinte: o teorema diz: um feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais determinam segmentos proporcionais. Então, eu tenho o segmento AB, eu tenho o segmento BC, eu tenho o segmento MN e eu tenho o segmento NP. O que você quer dizer com o Teorema de Tales, professor? Bem simples. O segmento AB, ele está para o segmento BC, assim como o segmento NP está para o segmento MN, desculpem. O segmento MN está para o segmento NP. Beleza? Essa é a nossa relação, é o nosso Teorema de Tales, ok? Então, no nosso texto diz o seguinte: vamos ver agora o que acontece quando os segmentos determinados por um feixe de retas paralelas sobre duas transversais, tá? Quando não são congruentes, tá? Então, nós temos A paralela a B, B paralela a C, e determinados por uma reta transversal, tem os segmentos AB, BC, e na outra reta, os segmentos MN e NP, definindo para nós claramente essa situação, ok? Mesmo que as distâncias sejam diferentes, nós ainda teremos uma situação proporcional. Anteriormente, vamos lembrar que anteriormente nós tínhamos AB sobre BC era 0,8 sobre 0,8, lembram? Igual a 1. O outro nós não conhecíamos. Nós tínhamos MN sobre NP. Não sabíamos quanto era, mas sabíamos que o resultado final seria igual a 1. Então, eu posso seguramente adiantar para vocês que AB está para BC, assim como NP ou MN está para NP. Isso vale para toda e qualquer situação que envolve feixe de retas paralelas cortadas por duas
transversais. Não importa se a distância entre o feixe de retas paralelas, não importa se a distância entre essas retas são iguais ou não. Vai sempre definir essa relação. Segmentos proporcionais. Mais uma vez, no exemplo anterior, as distâncias eram iguais, tá? Medidas diferentes formadas pelas transversais, resultado sempre igual a 1. Distâncias agora, distâncias diferentes, a relação ainda é a mesma, tá? Eu posso fazer seguramente AB dividido por BC vai dar um número. MN dividido por NP vai dar o mesmo número. Por conta disso, eu posso dizer que essas razões são iguais, ou seja, essas razões são proporcionais. Beleza? Muito bem. Agora, por conta disso, nós podemos ver a relação do Teorema de Tales de uma forma bem explícita, ok? O que nós temos aqui? Essa é a relação conhecida como Teorema de Tales, em homenagem ao matemático Tales de Mileto, tá? Um matemático italiano, ou um matemático grego. E o enunciado é esse, tá? Um feixe de retas paralelas ABC, cortados por duas transversais MN, determina segmentos proporcionais. Acompanhe comigo. Ou seja, AB está para BC, assim como MN está para NP, que foi o que nós esclarecemos. Mas vale ressaltar, precisamos colocar a seguinte condição. Nós tomamos os segmentos da primeira reta, definimos uma razão. Tomamos os segmentos da segunda reta e determinamos outra razão. E essas razões têm o mesmo resultado. Daí a condição de nós dizermos que esse conjunto de valores, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, é uma sequência de valores proporcionais. O primeiro está para o segundo, assim como o terceiro está para o quarto. O que nós vamos colocar para vocês agora é que existe uma propriedade de proporção que você pode permutar os meios, você pode permutar os extremos e vice-versa. Então, dessa situação, você pode tirar várias relações, dando o mesmo resultado. Então, acompanhe comigo. Se você tem uma igualdade, A está para B, assim como C está para D. Eu estou afirmando que o resultado da primeira fração é igual ao resultado da segunda. Se eu permutar o B e o C, A está para C, assim como o B está para D. Ainda vale essa relação. Se eu permutar o A e o D, D está para B, assim como C está para A. Ainda é verdadeira a igualdade. Se eu inverter as frações B sobre A e D sobre C, ainda vale. Então, todas essas derivações chegam ao mesmo resultado. Tá ok? Então, não importa qual delas você vai usar. Porque se você observar, todas elas, o produto dos meios pelos extremos vai ser sempre o mesmo, ó. AD igual a BC. Aqui, ó, AD igual a BC. Aqui, ó, AD igual a BC. E AD igual a BC. Todas elas vai dar o mesmo resultado, só troca de lugar. Tá? A primeira é AD igual a BC, tranquilo. A outra vai ser AD igual a CB. BC e CB dá na mesma, ok? Então, a ordem dos fatores não altera o produto. Aí sim, nós temos o Teorema de Tales.
Um feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais determina segmentos proporcionais. Então, dentro dessas condições, nós podemos fazer aqui, no tempo que nos resta, uma pequena atividade que diz o seguinte: responda as questões no caderno. Em cada uma das figuras temos A paralela a B paralela a C. Considerando as medidas dadas em unidades de comprimento, calcule o valor de x. Usando a nossa definição, na nossa letra A, nós temos 40 está para 100, assim como 12 está para x. Estamos usando aqui a relação de proporção, tá? Estamos aqui usando o teorema de Tales na prática. Eu vou cancelar aqui o meu denominador para trabalhar com números menores. 4 sobre 10 igual a 12 sobre x. Agora eu multiplico o meio pelos extremos. 4 vezes x, 4x. 10 vezes 12, 120. O 4 que está multiplicando, mandamos para o segundo membro, dividindo. Então, nós temos 120 dividido por 4, x é igual a 30. Então, na nossa situação aqui, o nosso x é igual a 30. Beleza? Muito bem. Na letra B, funciona da mesma forma. Você usa x está para 3, assim como 5,4 está para 4,5. Vale ressaltar o seguinte: atentai bem essa situação. Se você tomar x para 3, você tem que usar a mesma sequência. 5,4 para 4,5. Nunca tente começar da esquerda para a direita e o outro você fazer da direita para a esquerda. Você vai errar a situação, ok? Se você começar da esquerda para a direita, o próximo também será da esquerda para a direita. Porém, se você começar da direita para a esquerda, na parte de cima tem que ser também da direita para a esquerda, ok? Se você fizer de baixo para cima, você tem que fazer de baixo para cima da mesma forma, tá? Tanto que nós apresentamos todas aquelas possibilidades, ok? Então, vamos resolver agora. Como nós temos uma fração com denominadores com o mesmo número de casas decimais, o que você faz? Elimina a casa decimal. Você vai eliminar a casa decimal e vai ter x sobre 3 igual a 54 sobre 45. Se você quiser agora, tá? Prático, dividir tudo por 9. Aí você vai ter x sobre 3 igual 54 por 9 dá 6, 45 por 9 dá 5. Fica melhor de trabalhar com números menores, ok? Essa é a prática da matemática. Você não vai trabalhar com números grandes e não vai forçar muito a sua mente. Multiplicando o meio pelos extremos, x vezes 5, 5x, e 3 vezes 6, 18. Isolando o x, nós vamos ter 18 sobre 5. 18 sobre 5 é também 3,6. Beleza? Muito bem. Então, nós podemos passar para a próxima questão. Na nossa próxima questão, nós vamos ter o seguinte. Usando a mesma ideia que nós tínhamos desde o começo. Qual é a ideia, professor? Teorema de Tales. Teorema de Tales, nós vamos tomar as medidas e apresentar a proporção. Na nossa situação diz aqui, AB vale 21. AC vale 49. DE vale 27. Quanto mede DF? Agora, pessoal, tomemos uma ideia diferente. Acompanhe comigo.
para finalizar a nossa aula, nós vamos usar Teorema de Tales ou a relação de proporção de uma outra maneira. Anteriormente, nós fazíamos AB, vamos lembrar, sobre BC, DE sobre EF, ok? Até o momento nós aprendemos isso. E fizemos outras derivações. Professor, você não ensinou esta nova derivação, mas vale também. O que acontece? Você vai pegar o AB, que é 21, e vai dividir pelo todo, que é o AC. E o AC é 49. Você vai pegar o menor, que é DE, e o DE é 27, e vai tomar o todo, que é DF. Percebam o seguinte, eu peguei o valor AB menor e dividi pelo todo, 49. Eu peguei o DE menor e dividi pelo todo DF, porque é o que nós estamos querendo saber. Beleza? Muito bem. Agora eu posso multiplicar meio pelos extremos, eu posso simplificar, tá? Eu posso simplificar aqui por 7 e aqui por 7. 21 por 7 dá 3, 49 por 7 dá 7, igual a 27 sobre DF. Então, multiplicando o meio pelos extremos, DF vezes 3 é igual a 7 vezes 27. O 3 está multiplicando, vem para cá dividindo. DF é igual a 7 vezes 27 dividido por 3. DF é igual a 27 por 3 dá 9. 7 vezes 9, 63. Beleza? Então, o total é 63. Professor, tinha uma maneira mais simples para resolver isso? A forma, se ela é mais simples ou não, depende de como você interpreta a questão. Por exemplo, se nós tomamos aqui 25 e o todo é 49, está faltando quanto? Está faltando 28. Então, eu posso fazer o seguinte. Se o todo é 49 e aqui é 21, aqui vai ser 28. Se o D é 27, esse outro aqui ninguém sabe, podemos chamar de X. Aí você pode usar essa condição. 21 está para 28, assim como 27 está para X. Você vai encontrar o valor de X, depois vai somar 27 com X para encontrar DF. Mas aí a gente vê isso na próxima aula, beleza? Porque o nosso tempo extrapolou. Finalizamos a nossa aula agora agradecendo a participação de todos e a participação do meu amigo Eli com os seus códigos e ajudando todos os parnaibanos a aprenderem um pouco sobre matemática, beleza? Nos vemos na próxima aula ainda falando do Teorema de Tales, beleza? Até a próxima, pessoal. Tchau! Olá, gente linda de Deus, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Eli? Tão lindo. Tudo bem com você, Calixto? Tudo bem com você, professora Regina? Gente, professora Vera chegando aqui para mais uma viagem pela nossa língua portuguesa, já pedindo que você pegue o seu passaporte, o nosso livro didático, porque a nossa viagem hoje vai ser muito boa. Tenho certeza que você vai aproveitar bastante. Unidade 7, capítulos 1 e 2, nós vamos viajar pela estrutura das palavras. Preparados? Vamos lá. Então, comecemos aí com a estrutura das palavras, falando de radical e de afixos. Olha aí o menino maluquinho marcando presença aqui na nossa aula. Professora, confesso que não estudei para a prova, mas respondi com o meu bom senso. Capital do Brasil, Brasília. Capital da França, Francília. Viu? Então, nós temos aqui o menino maluquinho já do seu jeito,
tratando aí, né, do conteúdo de forma tosca e torta dos radicais e dos afixos. Bom, vamos lá. Uma palavra é formada por unidades mínimas, tá, gente? E essas unidades mínimas, elas possuem significados, com certeza. A essas unidades mínimas chamamos de elementos mórficos ou morfemas. Eu sei que já ouviram falar sobre isso. Observem aqui o exemplo, francês, onde, olha aqui, palavra até a letra C, né? Significa francês. E o es aqui é a terminação que tem sentido de procedência e lugar de origem. O que vocês observaram aí? É como se, isso aqui é o começo, né? O que nós diríamos, que a partir desse franca, que é até a letra C, a partir daí você pode formar inúmeras palavras, tá? E o es aqui é só uma terminação, tá? Então nós podemos dizer que a palavra francês aí, até o C, é o radical, tá bom? E a terminação ex é um afixo, que vamos nos aprofundar a partir de agora, ok? Vamos lá então, prosseguindo a viagem. A menor unidade com significado em uma palavra, como nós já dissemos, é chamada de morfema. Esses mesmos morfemas, eles podem contribuir para formar muitas palavras, tá? Então você, a partir de morfemas, você cria uma infinidade, né, de palavras. No caso aqui nós temos franceses. No seu livro, na página 234, tá? Olha só, onde esse franque aqui inicial, o que ele é? Morfema que indica França, ok? O ex, morfema que indica lugar de origem, porque quando se fala em francês, né, já sabe de onde a pessoa veio, onde ela nasceu, onde ela se originou. O a, morfema que indica feminino. Se ao invés de francês eu dissesse francesa, aí você vai saber que é uma mulher, ok? E o S, morfema que indica plural. Então o que você percebeu aqui, os morfemas aí todos se uniram para formar a palavra franceses ou francesas, ok, meus amores? Ou França. Então você percebeu que os morfemas eles se reúnem para formar muitas palavras, infinitas palavras, ok? Os mesmos morfemas, né? Não quer dizer que esse da palavra franceses ou francesas só vão para essas, não. Esses mesmos morfemas, eles aparecem em outras palavras, com certeza. Nós temos aqui, francês, tá? Aqui, francófono. Você viu que, radical igualzinho aqui, né? Portuguesas, escocesas, olha aqui. Aqui são afixos, que já vamos saber que afixos são esses, ok? Página 235. Então, nós temos aqui como observação que um número relativamente pequeno de morfemas forma uma enorme variedade de palavras, ok? Aqui só tem esse nosso livro, mas com certeza você até já pensou em várias palavras que tem esse mesmo radical aqui, ou que terminem com esses afixos, tá? Ok? Então vamos começar a ver cada um por vez. Radical. Quem é o radical? Meus amores, o radical é um morfema lexical que aproxima por semelhança palavras da mesma família. E quando ele aproxima, ele atribui a essas palavras uma base comum de sentido. A palavra francês, francesa, né? Francês, francesa, francamente, vai ter sempre o mesmo radical. Então ele aproxima esse radical às palavras semelhantes, tá? Então o radical a gente diria que é a base comum, ok? Palavras de um mesmo radical são chamadas de palavras cognatas. Muito simples de você entender, tá? Então vamos observar nesse conjunto aqui, na página 235 também, olha, nós temos aqui de livro, palavras derivadas aqui, né? Livraria,
livreiro e a outra livreto. De classe, clássico, classicismo, reclassificar. De moral, moralismo, moralizar, amoral. O que você percebeu aí? Olha só aqui no livro. Olha aqui, o radical. Tá vendo, gente? Todo igual. É a base comum, ok? Classe, ó, embora as palavras sejam diferentes, mas tem a base comum dada pelo radical. Da mesma forma, as palavras derivadas de moral, ok? Ficou compreendido? Vamos agora para usar, então lembrando, tá? O radical é aquela base comum, ok? Vamos para os afixos. Os afixos, meus amores, são os prefixos e os sufixos. Quando você fala prefixo, você já pensa pré, então que vem antes. Sufixo, né? Vem depois. Porque se o prefixo vem antes, logicamente, o sufixo virá depois. Então, o que são afixos? Os afixos são morfemas que, quando se juntam ao radical, formam novas palavras. E quem são esses afixos? São os prefixos e os sufixos, ok? Sendo que o prefixo é o afixo que aparece antes do radical, tá? E o sufixo é o afixo que aparece depois do radical. Entenderam? Então, entre os dois, se eles aparecerem ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, nós vamos ter o radical. Como exemplo, também na página 235, nós temos aqui livraria. Ó, livraria que veio de livro, tá? Então, se nós colocássemos várias palavras aí, ia permanecer o radical aqui até a letra R. Mas apareceu aqui um afixo, aria. Como apareceu depois do radical, nós temos o sufixo, ok? Na palavra amoral, tá? Cujo radical tá bem aqui, né? Moral. Como esse afixo veio antes do radical, nós temos um prefixo. E nesta outra aqui, meus amores, desmoraliza. Aqui nós temos a presença do prefixo des, que veio antes do radical, e do sufixo isa, né, que veio depois do radical. Então, como eu disse, muitas e muitas palavras, elas vêm com a presença de afixos, ou seja, ao mesmo tempo, prefixos e sufixos, ok? Bom saber. Quando alteramos um sufixo, nós podemos alterar, mudar a classe gramatical de uma palavra. Como assim, professora? Observem aqui. Você vai perceber separadamente. Radical, sufixo, classe gramatical. Palavra pastagem, tá? O radical vai até o T, né? Paste, né? O sufixo é o agem. Nós temos aqui um substantivo. Mas quando nós vamos para a palavra pastar, cujo radical também é paste, o sufixo é o que? Ar, né? Já passa para um verbo. Então, o que você percebeu? Quando se altera um sufixo, quando foi alterado o sufixo, mudou a classe gramatical. Tá bom, gente? A base comum é o radical. O sufixo foi mudado. E a partir dessa mudança, saiu de substantivo, classe gramatical, para verbo também, classe gramatical. Isso é bom de você observar, ok? Desinência, vogal temática, consoante e vogal de ligação. Tudo isso aqui faz parte desse primeiro momento na estrutura, no estudo da estrutura das palavras. Vamos então. Nos substantivos e adjetivos, o S final, ele indica plural, com exceções, tá? Sempre tem as exceções. Em oposição à ausência de S, que significa singular. Claro, né, gente? Na maioria, eu diria assim que quase 100% das palavras, a marca do plural é o S. Mas nem sempre, né?
Às vezes a palavra, a origem já é com S e não está no singular nem plural. O que vai alterar vai ser o que vem antes, né? De preferência, um artigo. O S final é um morfema ou desinência, tá? Que indica flexão de número. O que é o número? Singular ou plural. A presença de O, no caso do S, só plural, né? A presença de O indica que a palavra é do gênero masculino, enquanto que o A indica que ela é do gênero feminino. Trata-se então de morfemas ou desinências que indicam gênero feminino e masculino. Isso é importante você saber para quando você for estudar as palavras como um todo, né? Que o S é um morfema, o S final é um morfema ou desinência que indica flexão de número, que é o plural. O O indica gênero masculino, o A feminino, tá? E aí são desinências que você vai ter que conviver para identificar singular, né? Plural, feminino, masculino. Ok, meus amores? Continuando. Exemplo aqui no nosso livro, na página 244. Lindas, né? Nós temos aqui a palavra lindas e a palavra menino. Ó, em lindas, observe aqui que no livro está tudo separadinho. O linde, aqui até o D, né? O linde é o radical. A desinência A indica feminino, tá? E a desinência S indica plural. E ambos são morfemas, ok, meus amores? Na palavra menino, em menino, a desinência O indica masculino. E se tivesse o S, indicaria o plural. Perceberam aí? Você sabendo, conhecendo cada um em separado, quando você vai para um exemplo, você vai com um pouco mais de segurança. Isso é fato, tá bom, gente? Anote aí na página também 244, é importante que você faça uma leitura. Gente, não esqueçam, não deixem de ler esses blocos, tá bom? Aqui já é um resumo do que vimos até agora, ok? Vamos para a vogal temática. Quem é a vogal temática? Como faço para entender a vogal temática? Você já ouviu falar que eu sei em vogal temática? A vogal temática é o morfema que se junta ao radical formando o tema, tá? Aí nós temos aí, ó, como vogais temáticas, as letras A, E e I, sendo que a letra A indica a primeira conjugação, isso em tratando-se de verbos, né? O E, a segunda conjugação, e o I, a terceira conjugação. Isso quando se fala de verbos. Temos aí, ó, amar, nadar, confiar, comer, beber, remoer, subir, fugir e fluir, tá? Como exemplos de verbos com a presença da vogal temática. Tá bom, gente? Então, a vogal temática é a vogal que se une ao radical e forma o tema. Só um exemplo para você entender bem. A palavra amar, o radical, ele vai até só o A ou o M, tá? A vogal temática já entra aí para formar o tema. Qual é o tema? Ama, tá bom? Aqui tem R porque é o verbo amar. Então, a vogal temática juntou-se ao radical e formou o tema. Da mesma forma, tá? O radical da palavra nadar, do verbo nadar, é até a letra D. O A entrou como vogal temática e formou o tema, tá? Nada. No caso aí, nadar, porque é verbo. E por aí, na mesma sequência, os demais, ok? Desinência verbal. Bom, esse é um aspecto em que muitos de vocês, às vezes, têm aquelas dúvidas maiores, tá? Mas nós vamos aqui tentar esclarecer. As desinências verbais, elas marcam as flexões dos verbos, tá? Elas se ligam a radical por meio da vogal temática. Tá bom, gente? Quais são as vogais temáticas? A, E ou o I, tá? Essas desinências verbais que informam tempo e modo são chamadas de modo temporais.
E as que indicam número e pessoa são denominadas número pessoais. Gente, isso aqui é de extrema importância. Não é difícil, é só você estar atento, tá? Fique atento. Você já sabe o que é radical, já sabe o que é a vogal temática. Agora você vai adentrar no mundo das desinências verbais para identificar quando elas são modo temporais ou quando elas são número pessoais, tá bom? Sendo que as que indicam tempo e modo são modo temporais e as que indicam número e pessoa são número pessoais. Na página 245 do nosso livro, nós temos aí, ó, facinho para você ver e observar nesse momento, inclusive. Ó, faltavas, né? Nós temos aqui o verbo. Olha o radical até a letra T, né? O A é a vogal temática. O VA, olha só, chegamos no VA enquanto desinência verbal. Desinência que indica modo indicativo, né? Ó, faltava, modo indicativo e tempo, pretérito imperfeito. Faltavas, olha só, faltava, aquele pretérito que ainda não, né? Ainda não ficou de vez no passado, ok? Ainda está em vias de ser efetuado. E o S, desinência que indica número, aí no caso plural, certo? Que tem singular, plural, e pessoa, né? Que é a segunda pessoa. Faltavas, tá? E você sabe pela conjugação que você já estudou, né? Já sabe, você só está aqui revendo, ok? Recebessem, radical, vá até a letra B, a vogal temática, né? É o E. Esses dois S's aqui é a desinência que indica o modo, recebesse, modo subjuntivo e tempo, pretérito imperfeito. Recebesse, né? Você vê que aquele pretérito é aquele passado ainda que existe a possibilidade de não se transformar em passado. Pode ser um passado ainda presente, não é, gente? Se você recebesse um grande prêmio na loteria, aquele passado, de repente, que pode virar realidade no seu presente. E a letra M, a desinência que indica número, né? Plural e pessoa. Terceira pessoa do plural também, claro, né? Eles ou elas recebessem. Ok, meus amores? Continuando, consoante e vogal de ligação. As consoantes e vogais de ligação são empregadas em algumas palavras entre o radical e o sufixo por razões de eufonia. O que é essa eufonia? É o som agradável, certo ao ouvido. Algumas palavras você até pode pensar que estejam erradas, mas não. Elas estão sendo empregadas para ficar mais gostoso de você ouvir, né? É questão da eufonia. Ou de articulação, facilitar a pronúncia. Então, tanto as consoantes quanto as vogais de ligação, elas são usadas nas palavras para torná-las mais bem ouvidas ou bem faladas, articuladas. Exemplo, chaleira, cafezal, nudismo. Você imagina a chaleira sem o L, como é que fica aí? Sem essa consoante de ligação. Ia ser o quê? A chaeira? Ou o cafezal sem o Z? Ou o nudismo sem o D? Então, o que nós temos aqui? Consoantes, né? As consoantes de ligação, promovendo um ouvir melhor da palavra e uma articulação no falar, tá? As vogais também podem desempenhar esse mesmo papel. Observem aqui, facilidade parisiense. Aí você pronuncia essas mesmas palavras sem a presença aí desses is que estão em destaque. Veja como fica, né? Não vai ficar legal. Então, por uma questão de eufonia e de articulação, são usadas as consoantes e vogais de ligação, tá bom? Temos aqui então a grafia de alguns sufixos de palavras cognatas, só para você ter esse conhecimento, tá? Temos aí, fujam, cão raivoso, não se pode mais escovar os dentes sossegado,
Só para você se distrair um pouquinho aí, palavras cognatas, né? Alguns sufixos. Gente, um sufixo tem sempre a mesma grafia, independentemente da palavra em que apareça, ainda que sejam acrescentadas a ele desinências de gênero e número, ok? Como exemplo, nós temos afetuoso, afetuosa, a mesma escrita, só mudou aí o gênero, né, gente? E aqui no caso, afetuosos, afetuosas, só entrou aí a questão do número, tá? Mesma coisa, vaidoso, vaidosa, vaidosos e vaidosas. Então perceberam aí que eles têm sempre a mesma grafia, independente da palavra, ainda que sejam acrescentados a eles as desinências de gênero e número, ok? Temos, anote aí, quero que você leia na página 249, mais exemplos aí, tá, gente? Ó, a grafia das palavras formadas pelo acréscimo de um sufixo depende da grafia da palavra primitiva. Então, faça essa leitura aí que é importante demais para o conteúdo visto hoje, ok? E bora de leitura? Meus amores, façam essa leitura. Além de ser de extrema importância, tem tudo a ver com a nossa língua portuguesa, com a forma como se escreve. Eu quero que vocês leiam e apliquem o conteúdo de hoje e a estrutura das palavras quando estiverem lendo esse texto, tá bom? É um texto grande, eu sei, são 3 páginas, mas você pode ler devagar e aos poucos ir internalizando o conteúdo visto hoje a partir da leitura dele, ok? Como sugestão de atividades, gente, eu sei que são muitas páginas, eu nem vou ler todas, elas estão aí na sua frente. Mas por quê? Porque você vai fazendo aos poucos, você vai resolvendo aos poucos as questões e dessa forma você vai tendo aquela certeza do que você entendeu e do que precisa estudar um pouco mais, tá? Próxima aula, nós vamos continuar esse conteúdo, tá bom? Então você começa a responder. Olha só, da página 229 até a página 249, saltam algumas aí, você percebe, mas é muito importante que você responda. Aliar a teoria à prática. Você escutou do seu professor, você aprendeu com ele, internalizou, reviu com a professora Vera e agora você vai colocar em prática, ok? E não esqueça também daquela leitura básica e fundamental dos blocos, anote aí. Ok, meus amores? Estou ficando por aqui. Semana que vem eu volto para mais uma viagem pela língua portuguesa e só lembrando, pandemia não acabou. Mantenha os mesmos cuidados. Eu sei que você já pensa, tem um pé no chão. Tá bom, meus queridos e minhas queridas? Cuide da sua vida, dos seus e juntos vamos vencer essa pandemia. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau.